Milionário emociona-se ao ver mendiga negra entrar no mercado com só R$ 1 e pedido. Naquela manhã ensolarada, Carlos Valente ajustava seu relógio de ouro, prestes a sair de sua luxuosa mansão. O milionário sempre teve tudo à sua disposição: carros caros, viagens exóticas e uma agenda lotada de compromissos importantes. Mas havia algo em seus olhos que parecia vazio, como se ele buscasse uma emoção que não estava presente nas festas glamurosas ou nos banquetes requintados. Quando ele parou em um mercado para comprar frutas frescas, seu olhar curioso caiu sobre uma cena inusitada. Uma menina, não mais que 9 anos, entrou no mercado. O pequeno corpo dela estava envolvido em um vestido desbotado e em suas mãos sujas ela segurava um único real. O que a tornava ainda mais especial era o brilho intenso em seus olhos, um lampejo de esperança e determinação. Ela olhou para os produtos na prateleira, hesitante, como se cada item tivesse um preço inatingível. Carlos a observou. Ele se aproximou, suas passadas afinadas com o som dos produtos sendo arrastados e colocados no carrinho pelos clientes apressados. "Oi, pequena, o que você está procurando?" perguntou com um sorriso forçado. "Estou tentando comprar um remédio para minha mãe. Ela está doente", respondeu a menina, os olhos marejados, mas sem quebrar a firmeza na voz. Carlos sentiu um nó na garganta. Camila, assim se chamava, revelou que sua mãe, Rebeca, estava com febre alta e não conseguia se levantar da cama. O pedido de ajuda foi feito sem palavras, mas o silêncio entre eles disse tudo. Carlos não pôde resistir. Com um gesto generoso, ele comprou o remédio e algumas frutas. Enquanto ele pagava no caixa, a inocência e valentia de Camila o tocavam como nada antes. Quando Carlos se despediu da menina, ele não sabia que a vida estava prestes a se complicar de um jeito que ele jamais imaginou. Dias depois, enquanto estava em uma reunião importante, a porta da sala se abriu abruptamente. Rebeca entrou em pânico, confessando que o pai biológico de Camila, Leandro, havia aparecido e exigia a custódia da filha. A expressão temerosa no rosto dela deixava claro o quanto essa ameaça poderia desestruturar a vida dela. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rebeca estava aterrorizada e Carlos podia sentir a tensão no ar enquanto ela falava. Ele havia prometido estar ao lado dela, mas a sombra de Leandro pairava sobre eles como uma tempestade prestes a estourar. O coração de Carlos pulsava forte dentro do peito. Era uma batalha que não havia escolhido, mas agora estava profundamente envolvido. Ele tinha que proteger Camila, custasse o que custasse. Enquanto planejavam a defesa, Carlos notou algo diferente na expressão de Rebeca. Ela parecia distante, como se um segredo pesado estivesse prestes a ser revelado. Antes que ele pudesse perguntar, o telefone dela tocou. O olhar que ela lançou ao aparelho congelou Carlos. Um arrepio desceu pela espinha dele. Era um número que ele não conhecia, mas o medo se instalou nos olhos de Rebeca. É o Leandro, ela murmurou, hesitante. Ele pegou a mão dela, pronto para oferecer apoio. Rebeca respirou fundo e atendeu. Carlos não pôde evitar de ouvir as palavras que saíam da boca dela, tingidas de pânico e preocupação. A cada frase ele sentia seu corpo se contrair. Uma conversa rápida, cheia de ameaças suaves e insinuações sutis. "Não, eu não vou deixar você levar a Camila." Rebeca se defendia, a voz tremendo. Carlos prendeu a respiração. O nó na garganta aumentava. O que Leandro queria agora?
A situação se tornava mais caótica a cada minuto. Quando a ligação acabou, Rebeca estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. Ele quer me ver, ela sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Diz que tem algo muito importante para me contar, algo sobre Camila. Carlos sentiu que a terra sob seus pés estava desmoronando. A última coisa que ele esperava era que Leandro tivesse alguma informação que pudesse mudar tudo. Pensou em como Leandro sempre esteve à sombra, mas agora se tornava um fio condutor de mistérios. Não posso deixar que você vá sozinha. Vou com você. Não podemos correr riscos, disse Carlos, sua voz firme, mas com um tremor subjacente de preocupação. Rebeca hesitou, mas logo concordou, e a partir daquele momento, um novo plano se formou. Só que enquanto eles se preparavam, a campainha da casa de Carlos tocou. Uma visita inesperada. Assim que a porta se abriu, um homem alto e robusto surgiu, um imenso sorriso estampado no rosto. Carlos não acreditou no que via. Era Leandro, o pai de Camila. Desculpe a intromissão, Carlos. Eu precisava te contar uma coisa. Começou Leandro, a voz doce e calma. Mas havia algo por trás daquele sorriso. Carlos sentiu o ar se condensar. Cada palavra de Leandro soava como uma sirene de emergência. Ele se virou para Rebeca, que estava congelada, os olhos arregalados. O que Leandro tinha que dizer poderia mudar tudo. Uma revelação crucial estava prestes a acontecer. O que você quer? Carlos perguntou, mal disfarçando a raiva. Leandro respirou fundo, encarando-os com uma firmeza que parecia quase palpável. Camila não é só filha da Rebeca. Na verdade, ela é minha também. A revelação atingiu Carlos como um soco no estômago. A verdade que ele nunca imaginou veio à tona. O passado de Rebeca e Leandro se entrelaçava de uma maneira que ninguém esperava, e aquele aviso suave agora se tornava um divisor de águas. O que estava em jogo não era apenas dinheiro ou custódia, era a própria identidade de Camila. Se o que Leandro dizia era verdade, tudo que Carlos havia construído ao lado de Rebeca estava ameaçado. Ele percebeu que estava no meio de uma tempestade emocional, e a luta era muito maior do que pensava. Mas o que significava aquilo para o futuro de Camila? E mais importante, quem realmente era Leandro? A mente de Carlos se encheu de perguntas enquanto a tensão na sala aumentava, deixando um gosto amargo de dúvida. Carlos se sentiu paralisado. As palavras de Leandro reverberaram na sala, e cada sílaba parecia atingir seu peito como um ataque. Camila não era apenas filha de Rebeca, mas também de Leandro. Um turbilhão de emoções tomou conta dele. A raiva fervia, mas ao mesmo tempo, a dúvida se estabelecia como um visitante indesejado. O que mais ele não sabia? Rebeca estava em estado de choque. Seus lábios se moveram, mas as palavras não saíam. O olhar dela alternava entre Leandro e Carlos. Um pedido silencioso de ajuda pairava no ar. Carlos respirou fundo, tentando manter o controle. O que você está dizendo é uma loucura, ele retrucou, a voz tensa. Isso não pode ser verdade. Eu tenho provas, Leandro respondeu, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ele puxou um envelope de uma pasta sob o braço. Documentos que mostram que fui o pai presente durante a gravidez. Nunca pude assumir Camila por razões que você sabe, Rebeca. O coração de Carlos disparou. Rebeca estava de pé, as mãos trêmulas cobriam o rosto, as lágrimas começavam a rolar. Ela não olhava para Carlos, mas sentia a pressão crescente da situação. Você não pode simplesmente aparecer e querer levar minha filha, ela disse, a voz quebrando. Eu batalhei tanto por ela. Não estou aqui para levar ninguém. Estou aqui para esclarecer a verdade, disse Leandro, seus olhos se fechando em uma expressão de arrogância. E essa verdade pode não ser aquilo que você espera. Carlos se aproximou,
O ar na sala estava tenso, quase sufocante. Ele queria protegê-la, queria impedir que qualquer mal atingisse Camila. Os dois se encararam a um palmo de distância, a adrenalina pulsando nas veias de Carlos. O que mais você tem, Leandro? O que você está escondendo? Perguntou Carlos, a determinação na voz misturada com um receio crescente. Mas antes que Leandro pudesse responder, um barulho forte ecoou pela casa. A porta dos fundos foi arrombada e a figura de um homem entrou. Alto, musculoso e com um olhar feroz, ele atravessou a sala como um furacão, parando em frente a Leandro. Você me decepcionou, Leandro! Gritou o intruso, enquanto o olhar maligno fixava-se nele. E agora é hora de acertar as contas. Carlos ficou em estado de choque, sem entender a conexão. Rebeca levou as mãos à boca, pálida como um fantasma. Leandro, por outro lado, ficou quieto, apenas esboçando um sorriso nervoso, como se fosse esperado. Eu não vou deixar você ameaçar minha família, Leandro gritou defendendo-se. Você não sabe o que está fazendo. O homem avançou, a tensão era palpável. O ar estava carregado de ameaças veladas. Carlos sentiu que precisava agir. No entanto, antes que pudesse dar um passo em direção ao conflito, um tiro ecoou pelo espaço, frio e cortante. Rebeca gritou, enquanto a cena se desenrolava. Carlos viu Leandro se desviar instintivamente, e o intruso caiu no chão, a vida escorrendo dele como areia entre os dedos. Mas isso não foi o que mais chocou Carlos. O rosto do homem no chão, ensanguentado, era de alguém que Carlos reconhecia. Um amigo de infância, alguém que havia desaparecido há anos. O pânico tomou conta dele. O que o trouxe até aqui? O que isso significava? Uma teia de segredos que parecia se entrelaçar em um labirinto impossível se formava diante dele. O que está acontecendo? O que você fez, Leandro? Carlos perguntou, sua mente começando a dar voltas. A sala estava em caos, pessoas gritando, a verdade desmoronando diante dele, enquanto as consequências daquela descoberta se faziam sentir. O que naquele instante parecia ser uma luta por amor e paternidade, agora se transformava em um pesadelo repleto de traições e segredos. Carlos sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A luta pela custódia de Camila se tornava a menor de suas preocupações. A vida, antes nítida, agora se tornava uma névoa emaranhada, e a única certeza era que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a mudar para sempre. O que mais ele não sabia? A dúvida pairava como uma sombra, deixando uma pergunta inquietante. Até onde todas aquelas verdades poderiam levá-los? Carlos estava paralisado, o olhar fixo em Leandro e a cena macabra que se desenrolava à sua frente. O corpo esticado no chão, o sangue manchando o carpete, parecia ter paralisado o tempo. O que havia se transformado em uma luta pela custodial de Camila, agora era uma luta pela sobrevivência. O que foi isso? A voz de Rebeca tremia enquanto ela se afastava, os olhos arregalados, entre o choque e o horror. Mas antes que a confusão pudesse se estabelecer, outro ruído cortou o ar, uma sirene. Carlos sabia que a polícia estava a caminho. Ele precisava agir, e rápido. Leandro, agora pálido, olhou para Carlos com uma mistura de medo e determinação. Não me deixe aqui, Carlos, implorou. Isso não era parte do plano. Carlos sentiu como se o chão estivesse sendo puxado sob seus pés. O que Leandro queria dizer com um plano? As palavras rodopiavam em sua mente, formando um emaranhado de confusões e segredos obscuros. E então, a revolta tomou conta dele. Parte do plano? Carlos gritou, sua voz ecoando na sala.
Você está querendo me dizer que isto foi premeditado? Leandro se aproximou, suas mãos levantadas em um gesto defensivo. Não era assim que eu queria que as coisas acontecessem. Eu só queria ter a chance de ser pai de Camila. O que você não entende. Se desespero transparecia em seu tom, mas Carlos não podia mais confiar. A revelação de que Leandro era o pai da filha de Rebeca já era derradeira. E agora, a sugestão de um plano maligno? Era previsível que alguém tão ausente quanto Leandro se aproximasse por interesses. E nesse momento, sem aviso, a porta se abriu violentamente. 2 policiais, uniformizados e com expressões sérias, entraram, prontos para abordar a situação. "O que está acontecendo aqui?" um deles gritou, olhando para o corpo no chão e depois para Leandro. Rebeca estava paralisada. Seus lábios estavam pálidos, enquanto ela tentava absorver a cena. Mas antes que alguém pudesse responder, Leandro, em um movimento rápido, empurrou Carlos para o lado e correu em direção a uma porta lateral, buscando escapar da situação que ele mesmo havia criado. "Pare!" gritou um dos policiais, enquanto corria atrás dele. A adrenalina pulsava. A sala se tornara um caos. O que era inicialmente uma luta emocional, agora era um jogo mortal de gato e rato. Carlos, ainda sem saber o que fazer, viu Rebeca desmoronar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e a realidade do que estava acontecendo começava a pesá-la. Eu não sei o que fazer, Carlos." Ela sussurrou. O desespero em sua voz, o medo estampado em seu olhar eram palpáveis. E foi nesta fração de segundo que a situação se transformou de novo. A porta dos fundos que Leandro tentara acessar se abriu, mas não era ele quem aparecia, e sim outra figura. Baixa, envolta em um manto escuro, a pessoa levantou a cabeça. Era uma mulher, o rosto parcialmente coberto, mas os olhos, aqueles olhos, foram familiares para Rebeca, e o coração dela quase parou. "Eu sabia que você viria, Leandro", disse a mulher com uma voz suave, mas carregada de um tom ameaçador. Carlos olhou de volta para Rebeca, confuso. "Quem é ela? O que está acontecendo?" Mas antes que alguém pudesse responder, a mulher olhou para Carlos e sussurrou. "Você não sabe de nada, não é? Sobre a verdadeira origem de Camila." As palavras dela ecoaram como um trovão. A verdadeira origem de Camila? O que ela queria dizer com isso? O nó na garganta de Carlos se apertava e uma sensação fria subia pela espinha. A cena que antes parecia estar apenas cercada de dúvidas e medos, agora se tornava uma rede complexa de segredos e mistérios que ameaçava desmoronar sobre eles. A sala começou a girar, como um pesadelo que não tinha fim. Tudo o que ele pensava saber começava a rachar. A verdadeira natureza de Camila e quem realmente ela era se tornava um labirinto sem saída. Até onde isso iria? Carlos percebeu que a luta pela custódia tinha se tornado a menor de suas preocupações. E agora, o que mais ela poderia revelar? A dúvida pairava como uma nuvem escura. O que estava prestes a surgir das sombras? Carlos ainda encarava, sem palavras, os olhos se fixando na mulher de manto escuro. Rebeca, tremendo, buscou por um ponto de apoio em si mesma, enquanto os policiais observavam a cena com cautela. O ambiente estava pesado, carregado de uma tensão quase palpável. E então a mulher se destacou. Camila não é só um nome. Ela é a chave para tudo isso, disse ela. A voz suave, mas com uma firmeza que cortou o ar. As palavras a pairar acima do caos, como uma nuvem ameaçadora. Atônito, Carlos não conseguia processar o que escutava. Seu instinto era proteger Camila, a menina que havia trazido à sua vida um raio de luz. Mas quem era essa mulher? O que estava escondido sob as sombras? "O que você quer dizer com isso?"
O tom de Carlos se elevou, a pressa de entender transparecendo em cada sílaba. A verdadeira identidade de Camila vai além do que você imagina. A mulher fez uma pausa, como se o peso da verdade quase a sufocasse. Ela não é apenas filha da Rebeca e do Leandro. Ela é parte de algo muito maior. A sala pareceu girar. Carlos olhou de Rebeca para Leandro, que agora estava apenas observando. A expressão uma mistura de curiosidade e medo. O que havia por trás da presença daquela mulher? Camila é... A mulher hesitou, buscando as palavras certas. Ela é a herdeira de uma linhagem que muitos desejam destruir. E Leandro sabe disso, não sabe? Rebeca deu um passo para trás, o choque estampado no rosto. Carlos pulsava com perguntas, mas a única que escapou de seus lábios foi: como assim? Leandro, que até então se mantinha em silêncio, finalmente falou, a voz carregada de tensão. Você não sabe o que está dizendo. Ele tentou se justificar, o medo enraizado em cada palavra. Eu sei mais do que você imagina. A mulher interrompeu. Camila foi protegida por anos por uma razão. E essa proteção se foi. Agora, todos estão em perigo, incluindo você, Rebeca. Você não é quem pensa que é. Um frio percorreu a espinha de Carlos. O que ela queria dizer com isso? A confusão se transformava em um nervosismo palpável. O olhar de Rebeca encontrou o de Carlos, e a luta interna dela era evidente. O que você sabe sobre mim? O tom dela desafiador, mas a vulnerabilidade atraía. A mulher de manto escuro simplesmente sorriu, um sorriso triste. Sua vida não é o que te contaram, Rebeca. Ninguém é quem você acha que é. Carlos sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. As palavras dela ressoavam em sua mente. E antes que pudesse reagir, outro estrondo ecoou plantando o terror na sala. Um tiro. A mulher gritou enquanto um corpo se estirava no chão ao seu lado. E, em um movimento rápido, a mulher desapareceu como fumaça no ar, deixando todos em estado de choque. O policial que liderava a equipe gritou: afastem-se! Não se movam! E, em meio ao caos, o corpo se revelava como o de um conhecido de Carlos. Um amigo do passado. Alguém que ele pensou ter perdido em circunstâncias trágicas. O horror começou a se instalar. A conexão entre eles mais profunda do que imaginava. O que está acontecendo aqui? Carlos murmurou, sua voz embargada, o medo agora palpável. Rebeca, sem palavras, recuou ainda mais, o olhar perdido. A sala estava confusa. Gritos de apoio ecoavam do lado de fora, e Carlos sabia que não era apenas o que havia no presente que estava ameaçado. Era o futuro de Camila que estava em jogo. Precisamos de respostas, Carlos disse, sem saber como essa teia de segredos estava prestes a se desenrolar. Mas um novo sentimento crescia dentro dele. A necessidade de descobrir a verdade superava tudo. Agora, mais do que nunca, a vida de Camila dependia disso. O que mais eles estavam prestes a descobrir? Carlos ainda estava em choque. A mulher de manto escuro havia desaparecido com uma facilidade que parecia surreal. Olhou novamente para o corpo no chão. A cena se tornava cada vez mais confusa e ameaçadora. O que mais poderia acontecer? Rebeca, com os olhos pesados de lágrimas, finalmente falou. E se tudo o que você está dizendo for verdade? O que isso significa para Camila? O sentimento de urgência crescia. Carlos não podia permitir que a esperança se dissipasse. Precisamos entender essa situação. O que mais sabemos sobre Camila? Os policiais estavam mais alerta agora. Um deles olhou para Carlos e Rebeca, como se tentassem avaliar a situação. Outro, já no telefone, falou com alguém da central. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, mas o caos parecia ter diminuído.
até que uma nova reviravolta estava prestes a ser revelada. De repente, a porta que Leandro havia tentado usar se abriu de novo. Era ele, suado, mas agora com uma expressão muito diferente. "Não era para você fazer isso", disse ele com a voz trêmula. E atrás dele, mais uma figura apareceu. Carlos ficou atônito. Era a mulher do manto, agora sem o manto, revelando um rosto que Carlos conhecia. Era Clara, sua irmã que ele pensara estar morta há anos. Clara? A incredulidade tomou conta de Carlos. Não havia como. "Como você está aqui?" Ela olhou para ele, olhos cheios de dor e determinação. "Eu sempre estive aqui, Carlos, e por isso tudo está tão complicado. Camila, ela não é apenas uma criança perdida. Você não entende. Ela é nossa sobrinha." O coração de Carlos parou. Tudo o que ele acreditava saber mudou em um instante. Eles eram família? A mente dele girava com as implicações. "Como é possível?" perguntou ele, a dúvida se misturando ao choque. Rebeca, agora em um estado de confusão total, buscou por respostas. "Clara, você precisa explicar. O que isso significa?" "Quando nossos pais morreram, a verdade ficou perdida." Clara respirou fundo. Aqueles olhos conhecidos agora carregavam um peso imenso. "Eu não podia deixar que você soubesse, Carlos. Eles não morreram em um acidente qualquer. Eles foram assassinados por causa de uma herança que envolvia Camila." As palavras de Clara acertaram Carlos como um soco no estômago. Ele queria gritar, mas estava preso ao chão. "Herança? O que você está dizendo? Camila é parte de um legado, algo que vários querem destruir." A voz de Clara tremia, mas a intensidade crescendo. "Leandro foi um agente, um jogador nesse jogo. Ele não é quem você acha que é. Ele estava comigo antes, mas me abandonou quando as coisas esquentaram." "Não é verdade!" Leandro reagiu, seu rosto pálido. "Eu fiz tudo por você." "Isso é mentira!" gritou Clara. "É por isso que ele quer Camila, a única herdeira que vos resta." O murmúrio do que estava acontecendo começou a se espalhar pelo ambiente, e os policiais, percebendo a gravidade da situação, se aproximaram, prontos para intervir a qualquer momento. A sala estava cheia de tensão. Todos respiravam rápido, como se cada batida fosse um aviso da tempestade que se aproximava. E enquanto o clima se tornava insuportável, Carlos percebeu que as localizações de cada um estavam mudando. "Precisamos sair daqui!" A voz de um dos policiais gritou, alinhando-se à urgência que permeava o ar. Mas antes que pudessem se mover, mais ruídos de passos ecoaram no corredor. Um grupo de homens armados entrou, suas intenções visíveis. O que estava acontecendo? A batalha pela verdade agora se transformava em um embate físico. Em meio a gritos e confrontos, Leandro, Clara, Rebeca e Carlos acabaram mais perdidos do que nunca. Tinha se tornado uma luta pela sobrevivência, e os laços que antes uniam agora se tornavam um campo de batalha. Carlos olhou para Rebeca, o pânico em seus olhos refletindo aquela dúvida que pairava. Até onde ele chegaria para salvar a filha, que nem sabiam se era realmente deles? E se Camila realmente fosse a chave para encerrar tudo? Com a adrenalina crescendo, ele sentiu que não havia mais como voltar atrás. O futuro estava em jogo, e a luta pela verdade apenas começava. Carlos estava paralisado, o corpo no chão, as sirenes zunindo, a confusão era total. Ele olhou para Rebeca, que parecia mais pálida a cada segundo. O peso das revelações anteriores oprimia ainda mais o clima já tenso. Clara, a irmã que ele acreditava ter perdido, agora estava aqui, enquanto Leandro, o pai biológico de Camila, olhava para os dois com um misto de medo e arrogância. O que mais poderia acontecer? E então, em meio à gritaria e ao ambiente caótico, um homem surgiu. Alto, robusto, sua presença parecia absorver a luz da sala. Ele se aproximou rapidamente,
seu olhar fixo em Leandro, como se o tivesse encontrado em algum tipo de labirinto sombrio. A tensão era palpável. "Leandro, o que você fez?" gritou o homem, a voz reverberando como um trovão. Ele segurava um objeto brilhante na mão. Carlos não tinha certeza se era uma arma, mas o instinto de sobrevivência disparou. Leandro, a expressão de pânico agora evidente, deu um passo para trás. "Eu não fiz nada, você não entende." Sua voz tremia, e Carlos podia sentir a tensão na sala crescer como uma onda prestes a quebrar. O homem avançou. "Calado! Você sempre foi um fraco. Achou que poderia sair impune dessa?" Carlos não conseguia acompanhar a conversa. Algo estava prestes a quebrar. Algo muito sério. Ele queria proteção. Queria salvar Camila. Afinal, era uma criança, não um peão no xadrez da vida de adultos. E então, a reviravolta aconteceu. O homem ergueu o objeto que segurava e disparou. O som do tiro ecoou. Rebeca gritou e se lançou para trás de Carlos. O corpo do homem caiu no chão, e a expressão congelada de horror tomou conta de todos. Mas não era Leandro que estava ferido. Era Clara. O olhar de Carlos se fixou na irmã, e o mundo inteiro pareceu desmoronar sob seus pés. "Clara! Não!" gritou desesperado, enquanto ela caía. O sangue se misturava ao chão, e o desespero se apoderou de cada um. "O que você fez?" Leandro gritou, mais atordoado do que nunca, a raiva dando lugar ao medo. Carlos sentiu o coração bater forte, como se quisesse sair do peito. A mulher de manto escuro havia desaparecido, mas seu impacto era avassalador. O que estava acontecendo? A verdade sobre Camila agora envolvia segredos e traições que Carlos nunca havia imaginado. Rebeca estava paralisada, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por favor, alguém chame uma ambulância", berrou ela, a voz cheia de pavor. Carlos sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. O que mais ele não sabia? O homem que havia disparado olhou para Carlos e voltou a apontar a arma. "Você está no meio de algo que não entende." Ele gritou, a voz carregada de ameaças. "Camila não é sua! Nunca foi!" A revelação atingiu Carlos como um soco no estômago. O que significava aquilo? As palavras ecoavam na mente dele, e a situação estava prestes a se transformar em um pesadelo. Ele precisaria de respostas, mas agora toda a sua vida estava em jogo. "O que você quer dizer com isso?" Carlos conseguiu perguntar, a voz tremendo. "Camila é a verdadeira chave aqui, e você não faz ideia do que isso significa para todos nós." O homem gritou, enquanto Clara gemia no chão, enquanto ela era consumida pela dor. O clima estava em ebulição. O que mais estava escondido? E mais importante, quem era aquele homem? Carlos e Rebeca trocavam olhares de desespero, perguntas sem respostas. E enquanto tudo desmoronava, ele se perguntava: até onde ele iria para descobrir a verdade? A sirene da ambulância finalmente soou à distância, mas a luta estava longe de acabar. O que mais estava por vir? Uma nova tempestade se formava, e o futuro de Camila pendia na balança. Carlos estava paralisado. O corpo no chão, as sirenes unindo, a confusão era total. Ele olhou para Rebeca, que parecia mais pálida a cada segundo. O peso das revelações anteriores oprimia ainda mais o clima já tenso. Clara, a irmã que ele acreditava ter perdido, agora estava aqui, enquanto Leandro, o pai biológico de Camila, olhava para os dois com um misto de medo e arrogância. O que mais poderia acontecer? E então, em meio à gritaria e ao ambiente caótico, um homem surgiu, alto, robusto, sua presença parecia absorver a luz da sala.
Ele se aproximou rapidamente, seu olhar fixo em Leandro, como se o tivesse encontrado em algum tipo de labirinto sombrio. A tensão era palpável. "Leandro, o que você fez?" gritou o homem, a voz reverberando como um trovão. Ele segurava um objeto brilhante na mão. Carlos não tinha certeza se era uma arma, mas o instinto de sobrevivência disparou. Leandro, a expressão de pânico agora evidente, deu um passo para trás. "Eu não fiz nada, você não entende." Sua voz tremia, e Carlos podia sentir a tensão na sala crescer como uma onda prestes a quebrar. O homem avançou. "Calado, você sempre foi um fraco. Achou que poderia sair impune dessa?" Carlos não conseguia acompanhar a conversa. Algo estava prestes a quebrar, algo muito sério. Ele queria proteção, queria salvar Camila. Afinal, era uma criança, não um peão no xadrez da vida de adultos. E então, a reviravolta aconteceu. O homem ergueu o objeto que segurava e disparou. O som do tiro ecoou. Rebeca gritou e se lançou para trás de Carlos. O corpo do homem caiu no chão, e a expressão congelada de horror tomou conta de todos. Mas não era Leandro quem estava ferido. Era Clara. O olhar de Carlos se fixou na irmã, e o mundo inteiro pareceu desmoronar sob seus pés. "Clara, não!" gritou, desesperado, enquanto ela caía. O sangue se misturava ao chão, e o desespero se apoderou de cada um. "O que você fez?" Leandro gritou, mais atordoado do que nunca, a raiva dando lugar ao medo. Carlos sentiu o coração bater forte, como se quisesse sair do peito. A mulher de manto escuro havia desaparecido, mas seu impacto era avassalador. O que estava acontecendo? A verdade sobre Camila agora envolvia segredos e traições que Carlos nunca havia imaginado. As revelações anteriores estavam apenas começando a vir à tona. Rebeca estava paralisada, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por favor, alguém chame uma ambulância", berrou ela, a voz cheia de pavor. Carlos sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. O que mais ele não sabia? O homem que havia disparado olhou para Carlos e voltou a apontar a arma. "Você está no meio de algo que não entende", ele gritou, a voz carregada de ameaças. "Camila não é sua. Nunca foi." A revelação atingiu Carlos como um soco no estômago. O que significava aquilo? As palavras ecoavam na mente dele, e a situação estava prestes a se transformar em um pesadelo. Ele precisaria de respostas, mas agora toda a sua vida estava em jogo. "O que você quer dizer com isso?" Carlos conseguiu perguntar, a voz tremendo. "Camila é a verdadeira chave aqui. E você não faz ideia do que isso significa para todos nós." O homem gritou, enquanto Clara gemia no chão, consumida pela dor. O clima estava em ebulição. O que mais estava escondido? E mais importante, quem era aquele homem? Carlos e Rebeca trocavam olhares de desespero, perguntas sem respostas. E enquanto tudo desmoronava, ele se perguntava até onde ele iria para descobrir a verdade. E então, como um flash, a porta se abriu novamente. Era um outro grupo de homens, todos uniformizados e armados. Carlos reconheceu um deles. Era um antigo amigo seu, Pedro, que havia sido dado como desaparecido anos atrás, mas agora estava ali, em pé, imponente, com um olhar que misturava raiva e dor. "Acha que pode escapar dessa, Leandro?" Pedro gritou, enquanto os outros homens avançavam na direção de Leandro, que agora estava encurralado. "Você nunca deveria ter colocado Camila nessa." As palavras de Pedro cortaram o ar, e em um instante, Carlos percebeu que toda a narrativa estava prestes a mudar. Camila não era apenas uma criança perdida entre dois pais. Ela carregava consigo uma história escondida, uma história que se conectava a velhas feridas familiares
que ele jamais imaginou que existissem. Enquanto os homens se aproximavam, a tensão explodia como um balão prestes a estourar. Que mais estava por trás dessa trama? O que mais existia entre as sombras? A dúvida pairava no ar, pesando sobre todos, e Carlos sentiu que a verdade estava mais distante do que nunca. O futuro de Camila não só pendia na balança, mas agora carregava camadas de segredos que poderiam mudar tudo o que ele acreditava saber sobre família, amor e lealdade. À medida que o tumulto se intensificava, Carlos percebeu que a única certeza. Ele olhou para Rebeca, que parecia mais pálida a cada segundo. O peso das revelações anteriores oprimia ainda mais o clima já tenso. Clara, a irmã que ele acreditava ter perdido, agora estava aqui, enquanto Leandro, o pai biológico de Camila, olhava para os dois com um misto de medo e arrogância. O que mais poderia acontecer? Então, em meio à gritaria e ao ambiente caótico, um homem surgiu. Alto e robusto, sua presença parecia absorver a luz da sala. Ele se aproximou rapidamente, seu olhar fixo em Leandro, como se o tivesse encontrado em um labirinto sombrio. A tensão era palpável. "Leandro, o que você fez?" gritou o homem, a voz reverberando como um trovão. Ele segurava um objeto brilhante na mão. Carlos não tinha certeza se era uma arma, mas o instinto de sobrevivência disparou. Leandro, a expressão de pânico agora evidente, deu um passo para trás. "Eu não fiz nada. Você não entende." Sua voz tremia e Carlos podia sentir a tensão na sala crescer como uma onda prestes a quebrar. O homem avançou, encurralando Leandro. "Você sempre foi um fraco. Achou que poderia sair impune dessa?" Carlos não conseguia acompanhar a conversa. Algo estava prestes a quebrar. Algo muito sério. Ele queria proteção. Queria salvar Camila. Afinal, era uma criança, não um peão no xadrez da vida de adultos. E então, a reviravolta aconteceu. O homem ergueu o objeto que segurava e disparou. O som do tiro ecoou. Rebeca gritou e se lançou para trás de Carlos. O corpo do homem caiu no chão e a expressão congelada de horror tomou conta de todos. Mas não era Leandro quem estava ferido. Era Clara. O olhar de Carlos se fixou na irmã e o mundo inteiro pareceu desmoronar sob seus pés. "Clara, não!" gritou desesperado enquanto ela caía. O sangue se misturava ao chão e o desespero se apoderou de cada um. "O que você fez?" Leandro gritou, mais atordoado do que nunca, a raiva dando lugar ao medo. Carlos sentiu o coração bater forte, como se quisesse sair do peito. O que estava acontecendo? A aparição de Clara já era chocante, mas agora ela estava ali, ferida. Enquanto a confusão dominava as emoções, um novo grupo de homens entrou. Armados, eles se posicionaram em torno da sala. Carlos reconhece então um deles. Era Pedro, seu amigo de infância. "Leandro!" Pedro gritou, a voz cheia de revanches. "Mais uma vez você atingiu a sua própria carne e osso. Não sabia que você seria tão covarde." Carlos se virou confuso. A tensão entre todos aumentava a cada segundo. O tempo parecia parar. A dor de Clara provocava um calor no peito de Carlos. Ele queria fazer algo, mas não sabia o quê. Apenas ficou parado enquanto o caos se desenrolava. E então Pedro olhou em direção a Carlos. "Você não sabe a verdade. Não sabe quem realmente é Clara." O que ele queria dizer? O nó na garganta de Carlos se apertou. O olhar de Pedro, detetive e ansioso, o atingiu bem no fundo. A sala toda estava em tensão. As vozes se sobrepunham, mas as palavras de Pedro ecoavam em sua mente. "O que você está dizendo?" Carlos perguntou, a voz instável. "Clara não é quem você pensa que é." Ele revidou, apontando.
A mistura de sangue e mentira pode te surpreender. E nesse momento, como se o mundo tivesse virado uma avalanche, Clara olhou para Carlos com um olhar vazio. Carlos, ela murmurou, ninguém é quem penso que é. A frase cortou a atmosfera. O que estava acontecendo? O que mais estava sendo escondido? O desespero em seu coração cresceu. De repente, outra revelação começou a se formar no fundo de sua mente. E a porta se abriu de novo. A mulher do manto escuro apareceu novamente. Agora, sem hesitar, ela olhou exatamente para Carlos. Eu não queria ter que fazer isso, mas a verdade deve vir à tona. A voz dela tinha um eco sobrenatural. O batimento cardíaco de Carlos acelerou. A tensão na sala era insuportável. O que você sabe sobre isso? Qual é a verdade? A voz dele saiu em um sussurro. E foi nesse momento que tudo finalmente desmoronou. A mulher tirou um colar do pescoço e o jogou em direção a Carlos. Ele pegou, os olhos arregalados. Era uma foto antiga, amarelada com o tempo. Ele se aproximou e, ao olhar a imagem, seu coração parou. Era uma foto dele, Clara e um homem que parecia estranhamente familiar, todos felizes juntos. O terror tomou conta dele. Esse homem era seu pai, a mulher disse. E Clara não é uma irmã, ela é sua filha. O chão parecia desabar sob seus pés. A sala estava em silêncio. O que acabara de acontecer não podia ser verdade. A verdade que Carlos nunca soube estava ali, tão perto, o lhe tirou a vida do eixo. Camila, a menina que ele tentava proteger, tinha tudo a ver com essa nova revelação. Com a mente uma tempestade de confusão e horror, Carlos olhou ao redor. O que vinha a seguir? Até onde todos chegariam para manter esses segredos enterrados? A única certeza era que tudo havia mudado, e ele nem sabia como lidar com isso. Carlos estava em choque. Ele segurava a foto. Cada palavra da mulher de manto pesava como chumbo em seu coração. Ele olhou para Clara, sua irmã, ou melhor, a mãe de sua filha. Camila, o mundo parecia girar a uma velocidade insana, e as certezas que ele tinha desmoronavam como castelos de areia. Você não pode estar falando sério, gritou, o tom de desespero ecoando na sala. As revelações se acumulavam, e o nó na garganta só aumentava. Rebeca estava atônita, a mão sobre a boca. As lágrimas escorriam, mas o medo estava estampado no rosto dela. Clara, é verdade? Você esteve com Leandro? Clara olhou para Leandro, as emoções conflitantes cruzando seu rosto. Não, Rebeca, não do jeito que você pensa. Eu não sabia que ele ainda estava vivo, mas eu tive que proteger a Camila. O clima estava eletricamente carregado. O silêncio se estendeu por um momento que parecia interminável. O corpo de Clara no chão e o sangue se espalhando pela sala simbolizavam a gravidade da situação. O que fazer agora? O medidor de pressão emocional estava prestes a explodir. Pedro, fazendo uso de sua autoridade, posicionou a arma para o chão, avaliando o estado de todos. Precisamos sair daqui. A polícia vai chegar a qualquer momento. Carlos virou-se quase em câmera lenta. Como podemos sair? Clara está ferida. Vamos chamar ajuda. Mas agora temos que agir, insistiu Pedro, sua voz firme em meio ao caos. Nesse instante, o olhar de Leandro se transformou. Se Clara morrer, você não terá apenas a polícia atrás de você. A verdade vem à tona e muita gente vai querer o que está em jogo. A tensão era palpável. Carlos respirou fundo, tentando reunir seus pensamentos. Camila. Era para ela que tudo isso importava. E se a verdade saísse à luz, que mundo estaria reservado para sua filha? Enquanto as sirenes se aproximavam, Carlos percebeu que nada poderia ser como antes. Ele olhou fixamente para Rebeca. Precisamos proteger Camila. Façamos isso juntos.
pelo que quer que aconteça. Mas se o que Clara disse for verdade, começou Rebeca, mas Carlos a interrompeu. Precisamos de tempo. Precisamos blindá-la contra esses segredos. A porta de entrada estava prestes a se abrir com um estrondo. Carlos e Pedro correram para trancar a porta dos fundos, enquanto Rebeca se agachava perto de Clara. O olhar dela parecia estar em outra dimensão, distorcido pela dor e pela incerteza. Instantes depois, a polícia entrou, armada e pronta. Um policial exigiu calma. O que está acontecendo aqui? Diante de toda a confusão e a urgência do momento, Carlos se sentiu preso, como se todos os seus movimentos fossem previsíveis e incapazes de mudar o destino. Ele se virou para a plateia de policiais, em busca de uma resposta. Clara foi atingida, mas ela não está envolvida nisso. A verdade é mais complicada do que parece. Carlos buscou suas palavras, tentando estabelecer a narrativa certa, tentando não deixar que a situação escapasse. A conversa se transformou em gritos, ordens e tentativas de explicar. Mas no centro de tudo, um pensamento assombrava Carlos. O futuro de Camila estava em jogo. Com Clara sendo levada para fora em uma maca, Carlos a olhou, o coração pesado. Você vai ficar bem. Eu prometo, vou fazer tudo o que for necessário. Enquanto a equipe médica cuidava dela, a tensão parecia se dispersar um pouco. Mas a luta ainda não havia terminado. Leandro, como um fôlego de um fantasma, fez menção de seguir adiante. Vocês não sabem com quem estão lidando, ele gritou, mas Carlos e Pedro não hesitaram em avançar. O que mais eles descobririam? O que mais estava prestes a se revelar? Eles estavam no centro de um jogo de poder e segredos, e a simples ideia de que Camila poderia ter um futuro livre de tudo isso era tudo o que Carlos desejava. Enquanto a ambulância se afastava, levando Clara para um destino desconhecido, Carlos sentiu que ainda haviam muitas perguntas e, principalmente, muitos perigos. Mas sabia que a luta estava apenas começando. E então, mais uma vez, a escuridão se aproximava. Ei, antes de encerrarmos essa história incrível, preciso fazer um alerta urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, pois isso alimenta nosso algoritmo para que possamos continuar contando essas narrativas incríveis. Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero inundar essa sessão com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo.